Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja. O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da escola sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da escola sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A escola sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe, mas não pressione o momento do estudo da Bíblia. Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. Feliz sábado, igreja, feliz sábado você também que nos acompanha direto de casa através das nossas mídias sociais. Estamos dando início à nossa programação deste sábado. É importante lembrar que nós retomamos com a escola sabatina presencial, tanto dos adultos quanto das crianças. Então você que nos acompanha de casa é convidado a estar aqui conosco. É importante reforçar que para estarmos aqui juntos neste momento ainda de pandemia, é primordial que você faça a sua inscrição pelo site da igreja. Aquelas pessoas que não fizerem inscrição e virão para cá, nós pedimos a paciência, a compreensão para aguardarem. Se alguém que fez inscrição não chegou até o horário, nós cederemos essa vaga. Mas é super importante que você se inscreva, se tem o desejo de estar aqui conosco também. Gostaria de reforçar também que hoje, às 16 horas, ainda temos algumas vagas para o workshop de produção e mídia. Então, se você tem interesse em participar e fazer parte desse ministério, se inscreva. Um feliz sábado para todos. Vamos de novo. Feliz sábado, igreja. Que bom que você está aqui na casa de Deus. Salmo 122, verso 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a gente fica muito feliz quando a gente vem à casa de Deus. A gente está na presença de Deus. A Bíblia, ela é repleta de promessas, e promessas que falam ao nosso coração. E tem uma promessa na Bíblia que eu gosto muito porque tem a ver com a nossa família, tem a ver com a nossa casa, tem a ver com os nossos filhos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 112. Vou esperar você encontrar para a gente ler junto, para você ver o quanto essa mensagem, essa promessa, ela é especial. Salmos 112. Você também que está aí na sua casa, você pode acompanhar a leitura aqui, para você ver a mensagem que Deus tem para nós nessa manhã. A partir do verso 1 diz assim: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça
permanece para sempre. Verso 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Quando a gente lê esse texto aqui sem prestar atenção nas palavras, na mensagem, parece apenas mais um salmos, né? Mas quando a gente para pensar, que promessa maravilhosa nós temos na Bíblia para aqueles que tomam a decisão de viver conforme a vontade de Deus. Quando a gente decide viver a vontade de Deus, a nossa casa é abençoada. Os nossos filhos são abençoados. Que eu e você, nós tenhamos esse desejo de viver temendo a Deus, de viver a vontade de Deus, na certeza de que Deus tomará conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Queria orar com você, queria que você fechasse os seus olhos para a gente poder falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado porque neste sábado temos a alegria de abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Essa mensagem é poderosa, Pai. É uma promessa muito especial feita aos Teus filhos. E nós queremos nos comprometer em sermos fiéis a Ti, buscar viver a Tua vontade em todos os aspectos da nossa vida, Pai. Que cada um de nós, através do Espírito Santo, possa ser bênção às outras pessoas, à igreja e principalmente à nossa família, Pai. Que a nossa casa possa viver os Teus sonhos e os Teus planos e que a gente possa nos preparar como família para vivermos eternamente contigo. Continue conosco, abençoe o estudo da lição da escola sabatina que teremos agora. Que nós possamos aprender e, acima de tudo, viver aquilo que nós temos aprendido. Continue conosco, que Teu Santo Espírito esteja no coração de cada um de nós. Nós oramos por Jesus. Amém, Pai. Vida eterna e nunca mais ser.
poder, beber da água que traz vida eterna e nunca mais sede sentir. Dá-me paz, ó Senhor. Dá-me paz, ó Senhor. Banhar-me no teu rio de amor e receber tua chuva de poder, beber da água que traz vida eterna e nunca mais sede sentir. Dá-me paz, ó Senhor. Ó Senhor, dá-me paz, ó Senhor, dá-me paz, ó Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. O mesmo da vida
amor, pela cruz, pela cruz. Informativo Mundial das Missões. Uma amizade especial. Bob morava no Texas e conheceu a escola missionária de Ebai através do Informativo Mundial das Missões. Ele se sentiu tocado por aquele projeto missionário e por isso em 2018 doou uma oferta generosa para a escola. Essa escola adventista está localizada nas Ilhas Marshall e é liderada por famílias missionárias de outros países. Por isso, Bob decidiu também enviar mensalmente uma caixa com presentes para as famílias missionárias. Raijan foi um dos garotos que recebeu os presentes. Seus pais eram missionários em Ebai e a cada nova caixa, a família agradecia a Deus. O garoto resolveu escrever cartas agradecendo a Bob, e a partir daí surgiu uma amizade especial. Durante 3 anos, Raijan recebeu as caixas de presentes e enviava cartas de agradecimento ao homem. Certa vez, Raijan viu um amigo morrer e expressou em uma carta para Bob seu medo da morte. O homem escreveu para o garoto dizendo para ele não temer a morte, porque Jesus já havia vencido o pecado. Pouco tempo depois, Bob percebeu que não teria muito tempo de vida e preparou 8 caixas para Raijan. O homem acabou falecendo e as caixas de presentes foram enviadas pelos familiares de Bob para a escola missionária. Raijan ficou consternada ao saber da notícia, mas enviou uma última carta, desta vez para o filho de Bob, falando que Jesus já havia vencido a morte. O garoto afirma que, embora não tenha conhecido Bob pessoalmente, acredita que o verá um dia no céu. Há 3 anos, nossas ofertas missionárias ajudaram a expandir a Escola Adventista Missionária de Ebai. E neste trimestre iremos ajudar 4 projetos missionários na divisão norte-americana. Sejamos liberais. Nesse momento, os diáconos vão passar as salvas e nós temos o privilégio de ser bênção às outras pessoas através dos dízimos e das ofertas. Em atitude de reverência, vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa casa. E nós temos o privilégio de poder ajudar outras pessoas através dos nossos recursos. Abençoe essas ofertas, que elas possam alcançar o coração de muitas pessoas. Que a Tua obra possa crescer cada dia mais e que muitas pessoas possam conhecer a Ti através da contribuição generosa de cada um de nós. Continue conosco, nos abençoando. Nós oramos por Jesus. Amém, Pai.
Bom sábado a todos. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor possa estar com cada um de nós nessa manhã de sábado. Sábado é um dia especial. Na semana, temos semanas que passamos bem, mas tem semanas que é difícil, que é bem complicada. E graças a Deus temos esse dia especial que Ele separou na semana para nós termos essa comunhão mais próxima de Deus. E agora também com esse retorno presencial, não com todos, mas com a parte dos nossos irmãos, também é muito gostoso, porque nós revemos, sentimos que tem pessoas que congregam da mesma fé, que têm os mesmos problemas, e que hoje nós estamos aqui para suplicar a bênção de Deus, né? E receber as bênçãos que Ele separou. Também queria dar as boas-vindas para todos aqueles também que estão nos assistindo, que não estão aqui presente hoje, porque a nossa quantidade de pessoas é mais reduzida, que também possa se sentir bem em nosso meio e que também possa receber a mesma palavra que nós estamos recebendo aqui, e a mesma graça de Deus, e as mesmas bênçãos. Essa lição dessa semana, que nosso guia de estudo está trabalhando esse trimestre, hoje é muito interessante o tema. É um personagem conhecido, muito conhecido, mas é um personagem que as lições que nós vamos aprender e tirar da vida dele vai ser muito proveitosa para a nossa vida. E o título é bem interessante: Descanso, Relacionamento e Cura. Esse tema que nós vamos estudar é um tema que traz cura. Só por isso já seria muito gratificante para nós. Nós estamos vivendo em tempos de muita doença, cura muito pouca, e a lição vem trazendo para nós cura. E essa cura que nós vamos estudar, que vamos recapitular, é uma cura para a alma. E é uma cura que, nos últimos tempos, é o que mais aflige a cada um de nós. Muitas vezes nós temos mais problemas relacionados ao emocional. E a lição de hoje vai nos ajudar a curar esses relacionamentos com a bênção e o poder de Deus. E olha só que verso interessante, que fica em Gênesis 45, 5. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Quem falou essas palavras aqui foi José, para os seus irmãos, porque nós sabemos que José, a nossa lição nós vamos passar a história de José a partir que ele já virou governador. Mas um pouquinho antes, ele foi vendido, uma história que foi passada anteriormente, ele foi vendido. E essas palavras, quando ele reencontrou os irmãos dele, foi isso que ele falou para os irmãos dele: não fiquem tristes, Deus mandou eu diante de vocês para que muitas pessoas não morressem de fome, embora eu sofri muito por causa disso. Ele não foi fácil a vida dele para chegar nesse momento de ajudar as pessoas, ele sofreu muito antes, e ele sofreu muitas injustiças. Começando com a injustiça dos irmãos dele, depois foi trabalhar na casa do capitão e também sofreu injustiça da mulher, que acusou ele de uma coisa que ele não fez, ele foi parar na prisão, e da prisão que ele virou governador, porque Deus abençoa e reergue aqueles servos fiéis dele. E a partir do momento que ele reergueu, ele foi colocado nessa posição de governador, depois que passou toda aquela 7 anos de fartura, fez tudo ocorrer de acordo com o plano de Deus, chegou esse momento que faltou comida na terra, e na região onde o pai dele e os irmãos não foi diferente, ele também faltou alimentos lá, e os irmãos dele foram comprar onde que todo mundo sabia que ali tinha alimento, porque as notícias boas também correm, não são as ruins. E eles sabiam que lá, no Egito, tinha muito alimento, porque tinha um certo governador que provisionou, que estocou muitos alimentos, muitos mesmo. Então, eles foram lá comprar também. E quando ele encontrou com os seus irmãos,
que veio aqueles 10 pessoas para comprar alimento, ele percebeu logo que era os irmãos deles. Os irmãos dele. Os irmãos não reconheceram que ele era o José, aqueles que eles tinham vendido. Mas ele reconheceu os irmãos. E ali então, foi o primeiro momento que ele teve um encontro novamente com o passado. Porque até então ele estava ali de governador, claro, ele sentiu a consequência do passado, mas estava vivendo a vida dele. E pensou que não, o passado veio à tona novamente. Os irmãos todos na frente dele. Os 10, menos um. O irmão caçula que não estava naquele momento. Então ali ele teve a escolha de enfrentar o passado dele. E ele tinha 2 escolhas. Ele podia apresentar o passado dele com rancor, com raiva, com vingança contra aqueles que fizeram muito mal para ele, ou enfrentar esse passado com perdão e mais do que perdão, ainda ajudar aqueles irmãos dele que o ofenderam. Não foi só puramente o perdão, ele tinha algumas coisas a fazer ali. E nesse momento, ele também lembrou do passado dele, né, do sonho, que os irmãos iam todos se prostrarem perante ele, e quando ele chamou os irmãos que ele percebeu, a primeira coisa que os irmãos fez, foi para comprar o alimento, foi se prostrar perante ele. Ele já percebeu ali que os desígnios, os sonhos de Deus, já estavam sendo realizados nesse momento. O que ele sonhou, que Deus tinha falado que ia acontecer na vida dele. Ele percebeu então, pelos ensinamentos que ele teve lá atrás, que Deus falou que ele ia ser uma grande pessoa, que até os irmãos iam se curvar, estava se cumprindo ali naquele momento. Isso é como acontece quando Deus fala. E você não precisa de ficar reafirmando, porque Deus falou com José só aquele tempo atrás. Depois não teve mais sonhos nesse sentido que ia acontecer. Teve o sonho do copeiro que ele fez, mas assim, referente ao passado, que ele ia ser reverenciado pelos irmãos, não teve novamente. Mas ele acreditou nisso e esperou, e isso aconteceu. Então, a vida melhorou para José muito grandemente. A vida dele, ele saiu de um escravo, depois, desde subir, regrediu para um prisioneiro, e depois de um prisioneiro, ele foi diretamente ser um governador. Então a vida de José foi aumentando, progredindo na visão humana. Na visão humana, de um escravo, de um prisioneiro ser governador, subiu muito. E na visão de Deus, ele subiu tudo isso, ele fez galgou toda essa experiência porque ele estava do lado de Deus. Deus estava com ele. E também, mesmo os irmãos dele tendo feito aquela dificuldade com ele, mesmo assim, ele estava preocupado com a família dele. Mesmo sendo uma família que não tinha estabilidade, é uma família disfuncional, né? E mesmo assim, ele estava preocupado com o bem-estar dos entes queridos dele, da família dele. E quando os irmãos dele chegaram lá, ele não se apresentou como José, que nem nós sabemos. Então ele falava por meio de intérprete. Ele não falava a língua que os irmãos falavam. Ele falava na língua egípcia, só que o intérprete ia traduzindo. E ele quando ele teve aquele choque com o passado, ele queria saber se os irmãos dele tinham mudado ou estavam da mesma maneira. Como os irmãos dele estavam depois de tantos anos, como que os irmãos dele estavam se comportando, como eles eram hoje, naquele momento, como eles eram. Então ele escutou as conversas dos irmãos, porque os irmãos não sabiam que ele estava entendendo, né? E eles perceberam que os irmãos tinham muita culpa na consciência, que a consciência pesava. Ele escutou que eles estavam falando, que eles sentiam que eles estavam passando por tudo aquilo, a culpa de ter vendido o irmão deles. Então José começou a perceber que os irmãos dele não estavam mais da mesma maneira, estavam diferentes. E também estavam ressentidos por ter feito tanto mal quanto contra José. E José, ele perdoou os irmãos dele. Nós não sabemos qual o momento que Josué perdoou os irmãos dele. Mas quando os irmãos dele chegaram ali, José já tinha perdoado.
Porque quando uma pessoa não perdoa, ela fica ressentida, então ela não consegue fazer tudo da melhor maneira, porque tem um peso nas costas dela. E pelo como José já estava vivendo, estava com uma vida bem plena com Deus, creio que ele já tinha perdoado os irmãos dele, mas ele queria saber como que os irmãos deles estavam presenciando essa situação, como ele estava se sentindo. E José fez um teste. Depois de pedir, de deixar um dos irmãos preso lá, falou assim, já que vocês estão me falando que tem mais um irmão, eu quero ver esse outro irmão de vocês. Deixou um preso, os outros 9 voltaram, trouxeram o Benjamim. E quando o Benjamim estava lá na comida, no banquete real, José, para ver se ele estava com inveja ainda, como que ele estava se comportando, porque a culpa ele já tinha percebido que os irmãos sentia muito culpa por ter feito aquela maldade com ele, mas ele queria saber se ele tinha mudado também o espírito, porque sabemos que ele foi vendido porque os irmãos tinham inveja dele, porque ele era o preferido do pai. Então ele queria saber se isso tinha mudado ou estava da mesma maneira. Como Benjamim era o novo preferido do pai, que era o caçulinha, ele deu uma porção para cada um dos irmãos, e para o Benjamim deu 5 vezes. Olha só, 5 vezes. O caçulinha recebendo 5 vezes. Ele queria ver como os irmãos dele estavam se comportando. E ele percebeu que os irmãos não sentiam mais aquela inveja que quando ele era pequeno, que ele era o preferido. Então ele percebeu que os irmãos dele tinham mudado. Então, depois dessa parte, então ele decidiu o quê? A perdoar. E qual que é um exemplo muito, muito bom para nós? Muitas vezes nós pensamos que perdão é sentimento. Eu estou sentindo que agora é a hora de perdoar. Estou sentindo, parece que aquele que me ofendeu, passou, então eu vou perdoar. Mas não é desse jeito. E nós sabemos que não é desse jeito, que tem muitas pessoas que ficam 20, 30 anos com mágoa do irmão. Estou falando de pessoas próximas, não estou falando de pessoas longe não, pessoas da família. Ficam magoados e passa 20, 30 anos, às vezes morre sem perdoar. Ou também sem pedir. Tanto um quanto o outro. Quanto o ofendido não perdoa e quem ofendeu também não pede o perdão. Mas perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu e você devemos tomar a decisão de perdoar aquele que nos ofendeu. Aqueles que nos maltratou. Aqueles que fez alguma coisa horrível contra nós. Por que tem que tomar uma decisão? Porque se você não tomar essa decisão, você vai continuar carregando esse fardo pelo resto da vida. E um fardo, nós sabemos, quando você está carregando um fardo, um saco pesado nas costas, o que? Te cansa, te machuca. Então quando você decide a perdoar aquele que te ofendeu, você está começando a tirar dos seus ombros o peso que aquela pessoa te colocou. Porque quando uma pessoa te ofende, te faz algum mal, ela te coloca um peso tremendo em você. Você fica magoado, você fica para baixo, você fica com raiva. E enquanto você não se decide, eu vou perdoar, esse fardo não sai das suas costas. Então essa decisão. E por que você tem que decidir se perdoar? Primeiro, porque vai fazer bem para você. A primeira coisa, vai fazer muito bem para você. Porque a partir do momento que você perdoar, você vai ter uma vida renovada. Essa é a primeira bênção do perdão. A segunda, provavelmente você é o mais maduro mais maduro da relação. Porque quem consegue perdoar é aquele que está num estado de espírito, de vida, não significa por idade, não, isso significa de espírito. Você está melhor e maior do que aquele que te ofendeu. Então, se você é maior de atitude, toma essa atitude primeiro. Mesmo que o outro não tenha pedido perdão. Perdoa. Porque isso vai ser muito bom para você. E por que você deve perdoar? Olha só, a nossa relação com Deus. Deus perdoou a cada um de nós quando? Desde antes da fundação do mundo, não foi? Quando Deus falou, a humanidade, se pecar, mesmo antes de ter pecado, se a humanidade pecar, nós temos um plano reserva, que é enviar um de nós,
um da Trindade, para morrer por quem pecar. Então ele já perdoou antes de ocorrer o pecado. Então esse é o exemplo que devemos ter. Deus não esperou eu e você pedir perdão para Ele nos perdoar. Ele perdoou a cada um de nós antes. E isso deve ocorrer da mesma maneira nós em relação aos nossos irmãos. Você, mesmo que a pessoa não te pediu perdão, você deve oferecer o perdão. Alguma coisa? Um comentário? Você deve oferecer o perdão, mesmo sem as pessoas pedir, porque isso vai ser muito bom para a sua alma, para você. E esse é o melhor. E olha só o que Lucas 17, 3 e 4 diz. É Jesus comentando ali com os discípulos e com os seguidores dele. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, as 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Perdão, muitas vezes, nós pensamos assim, você me ofendeu, eu te perdoo. Agora, se você voltar a me ofender de novo, eu não vou te perdoar. Jesus pode ver que foi um pouco além ainda que José. José perdoou os irmãos dele de um ato. Um ato ali pontual, que machucou a vida dele por completo, mas foi, vamos dizer assim, uma vez. Os irmãos não jogaram ele de novo num poço uma segunda vez, venderam novamente, não, foi uma vez. Mas Jesus já foi muito mais além aqui. Se teu irmão pecar, te machucar uma vez, te machucar outra vez, te machucar outra vez, você deve perdoar, porque é assim que Deus nos trata. E nós só como somos seguidores, e temos Jesus como exemplo, nós devemos também tratar da mesma maneira. E outra coisa também muito importante, que nos estudos que eu fui decorrer dessa semana, escuta aprender um pouquinho de cada lugar, o perdão, você, mesmo que foi um ato só, que nem os irmãos de José machucaram ele uma vez, vendeu ele como escravo, mas José, em vez em quando, lembrava daquela maldade que os irmãos dele fizeram com ele. O que ele tinha que fazer novamente? Perdoar. Porque o perdão, como que o perdão traduz? Se colocando na prática, né? Toda vez que você lembra daquilo que alguém te ofendeu, nos meses mais próximos, você o quê? Você sente a dor novamente. Você tem que fazer o quê? Perdoar naquele momento. Você já perdoou lá no começo, mas toda vez, o perdão significa às vezes 7 vezes ou mais vezes, porque toda vez que você lembrar, você tem que perdoar, porque às vezes te machuca, uma ferida, você está ali aberta, você olhou para ela, você sente a dor, você tem que perdoar de novo. Até uma hora que o tempo passa e aquilo não mais te machuca. Mas toda vez, quando você perdoa uma pessoa, toda vez que você lembrar, você está praticando novamente o ato de perdão. Por isso que o ato de perdão é 7 vezes 7, ou até 7 vezes 7, que Jesus falou, porque pode ser mesmo de uma ofensa única, mas toda vez que você lembra, ou tem alguma consequência dessa ofensa, você lembra. Você tem que o quê? Perdoar novamente, porque senão você pode voltar lá do começo e ficar com raiva novamente. Então o perdão é um ato constante. Sempre nós temos que estar disposto a perdoar, que nem Deus está por nós. Porque nós pecamos um dia, no outro dia pecamos 2 vezes, no outro 3, 4 vezes, e sempre que pedimos perdão, Deus nos perdoa. Devemos praticar dessa mesma maneira, para que nós possamos se livrar do peso do remorso. Porque quando você não perdoa, você fica ressentido, você fica magoado, você fica com raiva, e tudo isso são coisas que nos machucam, que nos consomem. Por isso não devemos economizar no perdão. Só que tem uma parte bem importante. Quando você peca, você perdoa, é como você está esquecendo. Mas não vai ser apagado da nossa mente aquilo que fizeram por nós. Você não vai ter amnésia. Não lembro mais. Alguém me ofendeu, eu perdoei, eu não vou lembrar nunca mais. Não. Nós não temos amnésia. Então, com isso, o que isso quer dizer? Que quando você pede perdão, quando você oferece perdão, você não deve ficar, porque as pessoas às vezes ela te ofende, às vezes ela pede perdão,
e para de praticar aquilo. Aí você perdoa, tranquilo, você consegue ter um novo relacionamento. Mas e quando a pessoa te ofende, não te pede perdão, você tem que oferecer o perdão, porque senão você não consegue ter uma vida plena, e como você vai fazer? Não significa que você vai ter que ficar ali, embaixo da pessoa, e a pessoa pisando em você. Não é isso, isso não é perdoar. Se a pessoa te perdoou, você vai se livrar, vai oferecer o perdão para você se livrar desse peso, desse machucado, mas você deve sair desse ambiente que está te ofendendo. Não é continuar ali. Vamos fazer uma comparação em algum lar, que o esposo ou a esposa bata um no outro. Aí você perdoa. Você vai continuar ali apanhando a vida inteira e perdoando? Não, não é isso que Deus quer. Você quer que Deus perdoe, mas você saia debaixo desse jugo que está te oprimindo. Isso também faz parte do perdão, que muitas vezes quer perdoar e quer continuar o outro ofendendo e você continua perdoando. Não é isso que Deus quer. Se está te ofendendo, te machucando, você sai. Se a pessoa pediu perdão e parou, vamos reatar o relacionamento, que isso também que Deus pede. Que nem que nós fazemos com Deus. Quando Deus faz o perdão, quando nós pedimos perdão, Deus nos reata e vai nos levar para morar com um dele do céu. Aquele que não aceitou o perdão vai ficar apartado de Deus. E dessa mesma maneira nós com nossos relacionamentos. Não é porque nós devemos perdoar para nos sentirmos bem, que você vai viver embaixo de um jugo opressor. Não é isso. Isso não pode acontecer. E Deus também, e Jesus, foi um pouco mais além, que nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Por esses que nos não cansa de ficar ofendendo. Você deve orar por ele. Não ficar embaixo do jugo dele, mas orar por ele. Pedir que Deus interceda por ele. É isso que Deus pede. E a Marlene, ela falou uma frase muito interessante. Toda a ideia de perdão é um ato intencional da vítima. Não é algo que simplesmente acontece. Então, o perdão é um ato intencional. Que eu falei, você deve decidir a perdoar. Você deve ter isso em sua mente. Devo perdoar aquele que me agrediu. Primeiramente, para você ter uma vida com menos peso nas costas, porque pesa. Quando alguém te ofende, você fica muito pesado, então você deve se livrar disso, primeiramente. E segundo, para você seguir os passos de Cristo, que nem Deus perdoa, nós também devemos perdoar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios desse perdão. Já falamos de alguns. A primeira é paz consigo mesmo. Quando você perdoa, você fica com paz consigo mesmo. Quem perdoa é o maior beneficiado, porque às vezes aquele que te perdoou, que te ofendeu, ele não está nem aí. Para ele, se você está sofrendo ou não, para ele não está fazendo menor diferença. Então você deve ser, porque daí você vai estar com paz consigo mesmo. Você vai sair maior beneficiado. E também tem uma palavra muito bacana que José falou. Em Gênesis 50, 20, ele diz o seguinte: vocês, falando com seus irmãos, né? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos, que nós falamos no começo. A partir do momento que você perdoa, Deus, olha só que frase também muito interessante. Deus não coloca sobre você, sobre mim, ou sobre qualquer pessoa, o pecado, o mal. Deus não vai colocar assim, você vai sofrer hoje, você vai passar essa dificuldade hoje. Deus nunca vai te dar esse negócio. Nunca vai te colocar um peso sobre as tuas costas. Quem coloca o peso é o inimigo que vai tentando e vai te colocando a maldade sobre você. Mas Deus consegue reverter essa situação horrível, essa situação ruim, essa situação pesada que está sobre os nossos ombros, transformar isso em coisas boas, que ele fez com José. José foi colocado lá embaixo, Deus conseguiu reverter ele da prisão de escravo para ser um governador. Isso que Deus faz. Deus não te tira, Deus não coloca nenhum sofrimento sobre cada um de nós, mas Ele consegue reverter esses momentos difíceis em bênção.
Isso é o que Deus faz. Esse é o milagre que Deus faz. Não esquecer o mal feito, mas não reagir com raiva a ele. Quando você perdoa, não é para você ficar sob o jugo, mas você vai reagir sem ter raiva. Aí esse sentimento horrível não vai estar em você. Aí com isso você vai conseguir uma vida mais plena. Obedecer uma ordem de Deus e partir para uma reformulação de conceitos e emoções. Foi isso que José fez. José aprendeu e fez aquilo que Deus pediu. Eu vou mudar o conceito. Se eu estou sendo pisoteado pelos meus irmãos, se eu estou sendo maltratado pelos meus irmãos, fui levado como escravo, a minha senhora mentiu contra mim, me colocou na cadeia, colocou uma situação mais difícil do que eu já tinha ainda. Isso você deve o quê? Você deve reformular a sua mente, reformular a maneira que você pensa, para que Deus possa conseguir fazer na sua vida algo diferente. E isso que Deus fez com José. Se José tivesse ficado com raiva, angustiado, falar assim, por que meus irmãos fizeram isso? Não tivesse perdoado os irmãos, não tivesse perdoado aquela mulher, a senhora que fez mal com ele, Deus não conseguiria ter trabalhado no coração dele para ele se tornar uma pessoa diferente, porque ele está tão preocupado em se vingar do irmão quando visse, ou ficar com tanta raiva que ele não ia conseguir receber as bênçãos de Deus. Por isso nós devemos reformular isso na nossa mente, para que Deus consiga trabalhar e reverter essa situação. Então nós nunca devemos ficar remoendo o passado, as dificuldades, porque senão Deus não consegue colocar na nossa frente as coisas novas. Porque senão, toda vez que Deus coloca alguma coisa na nossa frente, nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos olhando só para o problema que fomos colocados. E outra coisa muito importante, Deus nos prometeu que Ele ia perdoar todos os nossos pecados. E nós devemos descansar nessas promessas. Agora vamos aqui para fazer um fechamento final. Nós falamos muito aqui de José que deu o perdão. E nós, quando nós ofendemos, porque a vida é difícil e muitas vezes nós somos injustiçados, mas muitas vezes nós também praticamos a injustiça contra as outras pessoas. Nós também machucamos, nós não somos só vítimas. Muitas vezes nós somos o opressor, de maneiras que às vezes nem percebemos, e às vezes percebemos, e pior, às vezes intencionalmente ofendemos alguém, ou oprimimos alguém. E nesse momento que você é o responsável por maltratar alguém, oprimir alguém, um funcionário seu, ou um colega de trabalho, ou seus entes queridos da tua própria casa, que você vai lá e oprime, que você ofende, o que fazer? A promessa de Deus, ela tem bênçãos, não só para aquele que distribui o perdão, mas também tem bênçãos para aquele que pede o perdão. Porque quando você maltrata alguém, oprime alguém, tem algo lá dentro de você, nós sabemos que é a voz da consciência, nós sabemos que é o Espírito Santo tocando, falando, você fez o mal contra aquela pessoa. Aí muitas vezes fala assim, eu fui muito longe, eu fiz uma coisa tão mal, que eu não mereço o perdão, nem da pessoa e nem de Deus. Mas merece, porque Jesus morreu na cruz, tanto para perdoar e ajudar aquele que foi ofendido, mas também para ajudar e perdoar a cada um de nós. Porque nós pecamos todos os dias. E nós não merecemos a graça de Deus. Mas por isso que é graça. Deus nos dá de graça, sem merecermos mesmo. E esse é o meu desejo hoje. Se você está passando por alguma situação de opressão, de injustiça, dê o perdão para você ter um bom relacionamento e para você viver mais plenamente. E Deus vai te dar força para isso. E se você está maltratando alguém, pecando contra Deus, não deixe para amanhã. Vai até quem você ofendeu, pede perdão,
porque isso vai ser um alívio para você, porque quando você sente culpa, a culpa mata, a culpa oprime, a culpa pesa. Então peça perdão. Pede perdão para quem você fez. Se você fez, e também é interessante, se você fez qualquer coisa a algum pequenino, algum filho de Deus, você está fazendo a Deus. Então também peça perdão para Deus. Se entregue na mão de Deus. E se você fez algum pecado contra alguma pessoa e essa pessoa não quer te perdoar, você pediu perdão, não quer te perdoar, mesmo assim, receba a graça de Deus, o perdão, faz o máximo possível para a pessoa te perdoar, sinceramente. Mas se as pessoas às vezes não querem te perdoar, peça perdão para Deus, Deus vai te perdoar, porque não há pecado que Deus não perdoe. Isso não significa que você não vai ter consequências, porque todos os nossos atos podem gerar uma consequência, mas peça perdão para Deus. Que nós, pedindo perdão, ou sendo perdoado, ou perdoando, nós teremos uma vida muito mais plena e feliz. Quando os irmãos de José sentiu que José perdoou, eles conseguiram ter uma vida melhor, e eles não entenderam que José tinha perdoado eles no início. Só depois que Jacó morreu, que ele pensou que agora José ia maltratar eles, mas José falou que não ia maltratar, aí que eles sentiram que José tinha perdoado eles de verdade, passou um bom tempo ainda eles nessa angústia, mas Deus perdoa. Nós devemos perdoar também, e assim nós seremos mais felizes e com uma vida mais plena, e assim conseguiremos receber as bênçãos de Deus. Esse é meu desejo e minha oração. Quero agradecer ao Aziel pela lição da Escola Sabatina. Irmãos, nós estamos aos poucos voltando à normalidade. Eu sei que muitos estão ansiosos para que a gente possa retornar à lição em classes, até porque a gente entende que a interação, o relacionamento em classes é melhor. E eu quero dizer para vocês que em breve isso irá acontecer pela graça de Deus. Mas, por enquanto, a lição continua geral, o formato da Escola Sabatina é esse, né, que nós já tínhamos o costume, mas eu acredito que logo nós poderemos ter esse relacionamento que a gente tinha antes, porque a Escola Sabatina, a gente sabe que a classe é como uma comunidade, né, onde a gente se envolve com os irmãos, onde a gente conversa, a gente conta as nossas experiências, e eu sei que muitas às vezes, sempre que me vê, quando é que a gente vai voltar às classes, porque realmente as pessoas querem ter esse envolvimento como havia antes. Então, se Deus quiser, em breve nós teremos essa oportunidade. Quero agradecer a cada um de vocês que vieram à igreja, que participaram da Escola Sabatina. A gente sabe o quão importante é o estudo da lição da Escola Sabatina. Você que ainda não adquiriu a sua assinatura, faça isso o mais rápido possível. A nossa casa não pode ficar sem o alimento espiritual. Os nossos filhos não podem ficar sem esse alimento espiritual. Então, o desafio que eu faço para você, você que é líder na sua casa, você que é o sacerdote da sua casa, não deixe de adquirir a assinatura da lição da Escola Sabatina. Você não pode ficar sem estudar a Bíblia. Esse é o nosso desafio. Sempre, na primeira hora do dia, buscar a Deus para que a gente possa ter um dia abençoado na presença dEle. Nós vamos fazer uma oração agora para a gente encerrar a nossa Escola Sabatina. Eu gostaria de convidar vocês que se coloquem em pé, para que juntos nós possamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem tão especial que nós ouvimos agora através do Teu servo Aziel. Uma mensagem que fala de restauração, que fala de cura, que fala de perdão. É o desejo que o Senhor tem para os Teus filhos aqui nessa terra. Para que a gente possa viver em plena comunhão contigo. Para que a gente tenha um relacionamento de entrega contigo. Nós devemos exercer essa decisão que é de perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Não é fácil, mas nós temos consciência, nós temos a certeza de que é através
da tua pessoa na nossa vida, da operação do Espírito Santo na nossa vida, é que temos condições de fazer isso, Pai. Perdoa os nossos pecados. Somos falhos, mas estamos aqui, Pai, porque nós queremos acertar, nós queremos crescer na tua graça. E que o Senhor nos ajude para que a cada dia nós possamos ser pessoas melhores. Pessoas que querem realmente viver conforme a tua palavra. Que nós possamos ter a consciência como sacerdotes do nosso lar, da nossa casa, do como importante é a gente estudar a tua palavra, abrir a tua palavra diariamente com os nossos filhos, para que a nossa casa seja um pedacinho do céu, um lugar de alegria, de esperança, e que nós possamos, Pai, como teus filhos amados, sentir a tua presença diariamente na nossa vida. Nós oramos, Pai, confiantes de que temos a plena certeza da tua presença na nossa vida. Nós oramos por Jesus.